No início do século XVIII, o mundo da ciência voltou sua atenção para o problema da eletricidade. Havia uma boa razão para isso. De fato, muitos cientistas e pessoas viviam de palestras proferidas. Ou eram palestrantes itinerantes, viajando de uma cidade para outra, falando para quem estivesse disposto a comprar ingresso, ou eram professores universitários. De qualquer maneira, precisavam atrair uma plateia. É claro que hoje, os professores universitários têm plateia garantida, mas isso é por causa dos cursos obrigatórios, uma invenção que veio depois. Em qualquer dos casos, para atrair uma plateia, eram precisas demonstrações vistosas, excitantes, e a eletricidade era perfeita para isso. Uma demonstração típica era pegar o menino de rua aí dos seus 9 anos, pendurá-lo ao teto com fios de seda, carregá-lo com uma máquina eletrostática e permitir que o povo tirasse faíscas do seu nariz. Eu gostaria de lhes fazer essa demonstração, mas todos os meninos estavam ocupados. Assim, teremos que nos contentar com isso aqui. Mas primeiro, gostaria de lhes explicar alguns princípios simples de eletricidade. Vamos demonstrar algumas coisas fora do comum. À primeira vista, o cientista professor e o mágico parecem ter muito pouco em comum. Fiquem à vontade para julgá-los. Mas não há dúvida que cada um deles poderia aprender uns bons truques um com o outro. Os dois reis negros, ao longo da história... Se alguém praticou ciência ou feitiçaria, dependeu muitas vezes do ponto de vista do observador. Isso está exatamente na metade. Para encontrar esta carta, cortei o baralho ao meio. Não importa se isso era ciência pura ou pura enganação. Os gregos antigos a praticaram com paixão. Os gregos eram muito bons tanto em esporte como em ciência e fizeram muito cedo uma surpreendente descoberta sobre a natureza da eletricidade. É uma vara de condão feita de resina. Esfrego o pelo do coelho. Alguns materiais agem como uma vara de condão quando esfregados no pelo de um coelho, atraindo pequenas partículas de matéria. Finalmente, os cientistas seriam capazes de explicar exatamente como esse fenômeno, a eletricidade, realmente ocorre. E ao contrário do mágico profissional, os primeiros eletricistas mostravam-se dispostos a compartilhar os segredos do seu ofício. Um dos segredos da eletricidade, por exemplo, deixou de ser segredo desde que Benjamin Franklin começou a atuar na área. Ele revelou esse segredo em palavras simples, afirmando que algo chamado carga elétrica, era a causa da força elétrica. Uma ideia brilhante. Mas qual a relação entre carga e força? Na ciência, como na mágica, o momento certo é tudo. E na França, Charles Augustin Coulomb apareceu com a resposta. Coulomb demonstrou que a relação entre carga e força podia ser verificada por outros cientistas. E o que era mais conveniente, podia ser descrita em termos matemáticos simples. A lei de Coulomb afirma que a força elétrica é proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Além disso, existem duas espécies de carga, a positiva e a negativa. Cargas elétricas de espécies diferentes se atraem. Cargas elétricas do mesmo tipo se repelem. De acordo com a lei de Coulomb, a força exercida por duas cargas sobre uma terceira é a soma vetorial das forças que cada uma exerceria isoladamente. De fato, a força elétrica resultante de um número qualquer de cargas positivas e cargas negativas é a soma vetorial dessas forças, de maneira que a força total ainda é calculada segundo a lei de Coulomb.
Observem que as cargas positivas aparecem em vermelho e as cargas negativas em azul. A carga elétrica exerce e, ao mesmo tempo, sofre a força elétrica. E a força elétrica obedece à lei de Coulomb. Parece tão simples quanto um dispositivo elétrico do século XVIII. E, aparentemente, é mesmo simples assim. Mas as cargas elétricas não existem isoladas. A eletricidade reside na matéria, nos sólidos, nos líquidos e gases do universo. E não importa com que forma se apresente, sólida, líquida ou gasosa, a matéria é essencialmente elétrica em sua natureza mais íntima. Assim, para compreendermos a eletricidade, é preciso primeiro entendermos a matéria. Por outro lado, para compreender a matéria, é preciso primeiro entender os princípios básicos da eletricidade. Na verdade, uma não pode ser entendida sem a outra. Em seu próprio escritório, Franklin começou a pensar na eletricidade como sendo um fluido que de alguma forma interagia com a matéria. Se houvesse uma quantidade excessiva desse fluido, Franklin acreditava que a matéria estava carregada positivamente com fluido elétrico. Se houvesse muito pouco fluido, ele acreditava que a matéria estava carregada negativamente com eletricidade. Assim, na imaginação de Franklin, a matéria estava em seu estado próprio, isso é, eletricamente neutra e equilibrada, apenas quando a quantidade adequada de fluido elétrico estivesse presente. Franklin foi o primeiro a ver a eletricidade em termos positivos e negativos. Mas em vez de visualizar dois diferentes tipos de carga, ele pensava em termos de uma quantidade muito grande ou muito pequena do mesmo fluido elétrico. Nas mãos da pessoa certa, o fluido elétrico único de Franklin transformou-se em dois tipos de carga elétrica. Elas desaparecem na xícara. Finalmente, acumulando conhecimentos obtidos pouco a pouco, os cientistas voltariam a reunir tudo numa estrutura única, cujos tijolos são átomos mantidos unidos por cargas elétricas positivas e negativas. No centro de cada átomo está um núcleo, formado por prótons e nêutrons. Os prótons contêm carga positiva. Os nêutrons do átomo não possuem carga, o que significa que são eletricamente neutros. O núcleo, como um todo, é cercado de elétrons, que possuem carga negativa. E no todo, cada átomo neutro possui o mesmo número de prótons e elétrons. A carga positiva de cada próton contrabalança a carga negativa de cada elétron. E eles são mantidos unidos pela força elétrica atrativa entre eles. Desaparecem na xícara de forma misteriosa. Mas esse equilíbrio muito especial, como qualquer outro, às vezes está longe de ser perfeito. Na verdade, nem todos os átomos são neutros. Alguns possuem elétrons a mais ou a menos, e nesse caso são chamados íons. De fato, os íons de sódio com uma carga resultante positiva e os íons de